Neste vídeo, eu vou compartilhar com você como que foi o meu processo de emagrecimento, sobre dores e pensamentos que muitas pessoas que passam pelo processo de emagrecimento têm, e para que você perceba que você não está sozinha, porque trabalhando com essa parte de mulheres, eu sei o quanto esses sentimentos atrapalham muito o nosso processo de emagrecimento, e muitas vezes a gente se sente sozinha nesse período. Meu nome é Patrícia Mendes, eu sou farmacêutica, também trabalho com a parte de emagrecimento, e aqui neste canal você vai ver emagrecimento, qualidade de vida, uma vida mais saudável, rotinas, hábitos, enfim, muita coisa legal. Então aproveite e se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo. Durante a minha infância, eu sempre fui apelidada de gorda. Não naquele sentido de fazer um bullying ou alguma coisa do tipo. E eram por pessoas da minha família, né? Então, meus irmãos, meus pais. Eu era aquela criança pequenininha, gordinha, fofinha, a caçula da família, né? Dos meus avós. Então, eles me apelidavam de gorda e esse apelido ficou até na minha fase adulta, né? Então, eu fui uma criança mais gordinha. E isso mudou quando eu virei mocinha, né? Então, quando eu virei mocinha, eu menstruei muito cedo, né? Eu tinha 9 anos e foi na hora que eu dei aquela espichada. Então, eu cresci muito, assim, de uma forma muito rápida. Eu cresci e eu fiquei muito magra. Então, eu me tornei uma pessoa magra, só que as pessoas ainda continuavam me chamando de gorda porque era aquele apelido carinhoso que tinha. Até os meus 16 anos, mais ou menos, eu era uma pessoa bem magra. Tanto é que, durante esse período mais ou menos de 11 a 16 anos, eu desfilava, eu era convidada por lojas para tirar foto, para fazer campanhas. Então eu mexia um pouco com essa parte de modelo, né? Eu gostava muito dessa área, porque eu sou uma pessoa muito alta, né? Depois que eu tive essa fase que eu cresci, nossa, vários apelidos, né, que não era mais de gorda, mas que daí eram muitos outros, porque eu fiquei muito alta. Eu me encontrei ali numa fase que eu jamais imaginava que eu seria uma pessoa magra, né, de tanto enraizar isso de que eu era gorda. Quando eu emagreci na adolescência ali, eu achava até que isso nunca ia acontecer, mas eu me tornei uma pessoa bem magra. Quando eu tava ali com meus 16, 17 anos, na fase do ensino médio, eu nunca tive hábitos saudáveis. Meus pais, eles nunca me ensinaram a ter hábitos saudáveis, né? Então, meu pai, ele é obeso, ele fez já cirurgia de bariátrica e a gente até brincava que a função da minha mãe era deixar as pessoas mais cheinhas, né? Que minha mãe, a forma da minha mãe de demonstrar amor era sempre dando muita comida para as pessoas, porque minha mãe cozinhava muito bem. Então, a gente amava a comida da minha mãe. E aí, então, nunca teve esse incentivo de ter uma alimentação saudável. E quando eu tinha ali os meus 17 anos, eu comecei a ganhar mais peso. Eu ainda não me considerava, né? Eu ainda não estava me sentindo tão mal por estar acima do peso, alguma coisa do tipo. Eu ainda era mais como se eu estivesse dando uma engordadinha só. E aí entrou a faculdade. Eu escolhi, desde nova, né? Eu escolhi dar uma sequência profissional na área da saúde. Eu sempre gostei muito da área da saúde e eu tinha a visão de que eu queria a área da saúde para poder cuidar mais das pessoas. Eu queria ter aquele sentimento de que eu consegui contribuir de alguma forma com a vida das pessoas. Então eu pensei muito na área da saúde já por conta disso. E aí eu fui fazer a faculdade de farmácia, que eu teria esse contato com as pessoas e conseguiria trazer a importância, né, de ter uma qualidade de vida boa para ter uma longevidade. E foi aí que a coisa começou a desandar. Para quem faz faculdade, né, ou para quem já fez faculdade, vai entender um pouco como que é essa rotina. Eu acordava às 7h30 da manhã, porque eu entrava às 8h30 para trabalhar, trabalhava até 5h30 da tarde, tinha 1 hora de almoço. Às 5h30 da tarde eu chegava em casa, mal tomava banho, mal comia, já tinha que pegar a van para ir para a faculdade. A faculdade eu fiz em outra cidade, né? Então demorava ali de 40 minutos mais ou menos para chegar no local. Aí chegava na faculdade, minha aula ia até 11h20 da noite. Às 11h20 a gente saía de van da faculdade para chegar em casa depois da meia-noite. Então era essa rotina que eu tinha de segunda a sexta. E de sábado e domingo tinha que fazer as outras coisas, né? No trabalho, da faculdade, viver também, né? Porque a gente precisa fazer coisas, né? Eu já namorava, então assim, tinha que conciliar tudo isso. E aí foi quando as coisas começaram a desandar, que eu comecei a engordar, porque eu não tinha uma rotina saudável de forma alguma.
A minha janta para ir para a faculdade era pão com mortadela. Minha mãe ia, não dava, minha mãe ainda estava fazendo janta, então ela não deixava, não dava tempo ainda de ela deixar as coisas prontas. Eu nunca fui de pegar para cozinhar essas coisas. Na minha adolescência, eu falo que meus pais, eles não cobravam muito isso da gente. Então a gente não tinha essa. Eu falo a gente, né? Porque eu e meus irmãos, a gente não tinha muito esse costume de ter que preparar alguma coisa. E aí eu tinha uma rotina totalmente errada, né? De alimentação. Eu ia pra faculdade comendo pão com mortadela. Chegava na faculdade, tinha as minhas aulas. Na hora do intervalo, eu tinha fome, porque pão com mortadela, quem que vai ficar satisfeito com pão com mortadela? Aí eu ia e comia algum salgado, né? Ou dividia lanche com alguém. Aí eu chegava da faculdade, mais de meia-noite. Se tinha alguma coisa gostosa ali que minha mãe tinha feito de janta, eu jantava. E se não tinha, eu beliscava alguma coisa e ia dormir. Essa era a minha rotina. Então, assim, eu entendo o quanto várias pessoas passam por uma rotina tão complicada quanto essa. E eu usava muito a desculpa de não me cuidar dessas coisas porque eu tinha uma rotina muito cansativa. Que as pessoas não sabiam o quão exaustivo era fazer faculdade e querer cuidar da alimentação. Então eu deixei totalmente de lado a questão da minha saúde. E aí eu fui fazer uma cirurgia simples e nesse período eu já nem me pesava mais, porque eu já sabia que eu estava engordando e eu não queria me pesar. Fui fazer uma cirurgia simples no nariz, né, que eu precisava passar por um cardiologista. E quando eu cheguei nesse cardiologista, ele olhou pra mim, né, e eu precisei me pesar. Meu peso, né, eu sou uma pessoa muito alta, tenho 1,73 de altura. Meu peso sempre foi na faixa de 60 quilos, quando eu era adolescente. Nesse dia, quando eu cheguei lá pra fazer essa consulta, eu estava pesando 83 quilos. Em questão, assim, de 1 ano e meio, mais ou menos, eu saí de 60 quilos e fui pra 82, 83. E aí ele pegou e falou assim, em quanto tempo você engordou? E aí eu peguei e falei, e ele falou assim, se você continuar desse jeito, você vai ficar igual ao seu pai. Meu pai estava comigo na consulta, meu pai bariátrico e obeso, né? Obeso pós-bariátrica. E naquele dia eu senti muita raiva, né? Eu fiquei muito brava com esse médico porque eu pensava assim, o que ele quer falar da minha rotina? Ele não sabe como que é difícil viver a minha vida, né? O quanto é exaustivo e o quanto é difícil, porque eu não quero estar acima do peso. Eu não quero ter que fazer uma bariátrica no futuro, mas ao mesmo tempo ele não entende como que essa minha rotina é tão difícil. É tão complicada. Fui embora muito frustrada, né? Muito brava, e isso ficou martelando na minha cabeça. E depois desse processo eu comecei a querer emagrecer. Eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos. Eu comecei a pensar que eu gostaria de emagrecer, né? Que eu não queria ficar daquele jeito. E aí eu comecei a ficar um pouco neurótica com a parte de emagrecimento. Nessas fases eu fazia dieta, começava uma atividade física, depois eu parava a atividade física, ia por um mês, depois não ia mais. E aí era essa loucura aí de vai e volta de efeito sanfona, né? Então eu emagrecia e engordava. Eu emagrecia e engordava. Ia nesse vai e vem. Em uma dessas dietas doidas, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com dietas malucas. Eu peguei uma dieta de uma amiga minha. Na verdade, uma amiga minha pegou uma dieta da prima dela, que era atleta, acho que era alguma coisa assim, que ela treinava há muito tempo e ela passou por nutricionista, porque ela queria dar uma secada, né? Ela tava com o objetivo que ela tinha que ficar com tantos por cento de gordura. Corta pra Patrícia, que não fazia atividade física direito, nem sabia comer direito, porque nunca tive essa vontade, nem comia legumes, eu não era nem acostumada a comer essas coisas, eu não gostava de comer legumes, pegando a dieta de uma pessoa que ela nem conhecia e querendo aplicar na vida dela. Essa fui eu. Essa dieta era, na parte da manhã, eu tomava um shake proteico de whey, água, banana e abacate. No dia que eu podia comer carbo, né? Então, no dia que eu podia comer carboidrato, eu tinha banana, que eu batia no shake de manhã. E aí, na hora do almoço, em todas as refeições, eu podia comer frango pesado, brócolis pesado e batata doce. Um dia era desse jeito, porque tinha carboidrato. E no outro dia, era o shake da manhã, era abacate, morango e whey, e água. E depois em todas as refeições. Café da manhã era o shake, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta era frango e brócolis. E só. Não podia comer nada além disso. Então a Patrícia, que não sabia fazer dieta, não sabia comer direito, não gostava de legumes e verduras e não comia nada dessas coisas, nunca tinha passado por uma nutricionista, resolve pegar uma dieta de uma outra pessoa e implementar na vida dela. Funcionou? Funcionou. Por 15 dias eu consegui fazer essa dieta, até que eu percebi que não era nos últimos dias, né, desses 15 que eu fiz,
eu percebi que não era a dieta que eu estava fazendo. Eu não estava comendo. Eu simplesmente parei de comer porque eu não aguentava mais sentir cheiro de frango e de brócolis. Então toda vez que chegava no horário de eu ter que fazer a minha refeição, eu não comia, né? Então de 5 refeições que eu tinha que fazer no dia, eu tava fazendo 2. E olha lá, eu tava fazendo vários jejuns sem perceber. A minha mente, ela entrou numa programação de que eu não sinto fome pra não ter que comer aquilo. Até que eu quase desmaiei, até que eu passei muito mal, porque eu não tinha comida. Eu não tinha nutrientes, né? Eu tava totalmente sem estar comendo. E isso é muito complicado, porque isso é muito comum as pessoas fazerem isso, né? De pegar uma dieta de outra pessoa, de a gente estar tão insatisfeita com o que a gente tem ali, que a gente quer começar a pegar, é dieta do ovo, é dieta da água, é dieta da lua, dieta não sei o quê. Então, assim, é muito comum a gente fazer isso numa parte de desespero para conseguir o emagrecimento. E aí eu perdi 7 quilos nesse período. Em 15 dias eu perdi 7 quilos. Mas foi porque eu estava eliminando gordura? Não. Eu perdi esses 7 quilos porque eu não estava comendo, né? Porque eu não comia. A hora que deu esses 15 dias que eu passei muito mal, eu peguei e falei, chega, eu não vou mais fazer essa dieta, vou voltar a comer normal. Voltei a comer normal, porém, eu estava com uma compulsão alimentar, porque eu fiquei 15 dias sem comer, então eu estava com fome. Na hora que eu comecei a poder comer outras coisas, eu comi tudo e mais um pouco, né? Então eu gerei uma compulsão alimentar por ter ficado muito tempo, né, esses 15 dias me privando de muita coisa, naquele radicalismo. E aí, eu tinha perdido 7 quilos e eu engordei 8. Então eu já engordei mais do que eu perdi. Então eu vivia nesse efeito sanfona, sempre ia de uns 83. Eu não sei se eu pesei mais do que 83 quilos, porque eu simplesmente abandonei a balança, eu não queria mais me pesar. E aí eu vivia nesse efeito sanfona. No meu último ano da faculdade, eu coloquei como meta que eu iria para minha formatura pesando menos de 70 quilos. E eu cheguei na minha formatura com 69,9. Para quem tá querendo emagrecer sabe o quanto o 69,9 é valioso, né? Para quem tá querendo sair de 70. Fui com 69,9. Passando 2 meses da formatura, eu estava com 76. Em 2 meses, aumentou mais 6 quilos. E aí eu me formei da faculdade e, lembrem que eu falei que eu escolhi fazer faculdade de farmácia para cuidar da vida das pessoas. E eu estava trabalhando em farmácia de manipulação, então eu já trabalhava nessa área de farmácia de manipulação, com a intenção de cuidar das pessoas, de levar mais conhecimento. Eu sempre gostei muito, né, de compartilhar conhecimento com as pessoas, de ajudar de alguma forma, e ali no balcão eu conseguia fazer muito bem isso. E eu trabalhava falando sobre emagrecimento, né? Então eu vendia muitos produtos para emagrecimento, para saúde, para longevidade, para melhorar a qualidade de vida. E aí foi quando eu tive um estalo. Peguei, eu olhei para mim e percebi que tudo que eu falava para as pessoas eu não fazia. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia dar essa continuidade. E eu não entendi o porquê. Eu falava sobre emagrecimento, eu falava sobre o que aquelas pessoas tinham que fazer, eu falava sobre a alimentação dessas pessoas e eu não conseguia colocar isso em prática. E entrou a pandemia e eu decidi que eu queria fazer as coisas diferentes. Se eu quero falar de emagrecimento, eu tenho que ser referência naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ser referência naquilo que eu estou falando. Como que eu posso ensinar algo que eu não consigo colocar em prática comigo, né? Então isso não estava mais entrando na minha cabeça. E foi quando eu comecei, de fato, o meu processo de emagrecimento. Era pandemia, eu comecei a fazer atividade física e aí parou tudo, né? Então, eu e o Neto, né, que é meu marido, a gente foi num curso antes de começar a pandemia e a gente aprendeu algo sobre, que foi um curso da Karina Peloy, que também fala sobre emagrecimento, pegou e ensinou sobre a questão do guardião, né, que era a gente tomar algumas decisões e a gente ter um guardião para nos ajudar nesse processo. E aí eu defini com o meu marido que eu iria fazer atividade física 3 vezes na semana e que eu iria tomar refrigerante só uma vez no mês, porque eu tomava todos os dias. Falei, essas são as 2 primeiras coisas que eu vou fazer para começar a cuidar de mim. Comecei a fazer atividade física, veio a pandemia, deu aquela desanimada porque eu não poderia treinar. Meu marido foi um dos meus maiores incentivadores desde o começo. E aí a gente comprou elástico e a gente começou a treinar em casa. Então a gente começou a fazer treinos praticamente todos os dias, juntos. E a gente foi mudando a nossa alimentação. A gente foi comprando alimentos mais saudáveis, a gente foi substituindo algumas coisas. Desde o dia, foi 12 de janeiro de 2020, eu parei simplesmente de tomar refrigerante e eu nunca mais tomei. Então aqueles, né, uma vez no mês, não aconteceu, porque eu percebi que eu não tinha vontade. Então eu falava pra ele, na hora que eu sentir vontade eu vou tomar. Mas eu não senti mais essa vontade. Que ali eu não só comecei o meu processo de emagrecimento com atitudes, né, com ações. Eu também comecei o processo de emagrecimento para entender por que as pessoas não conseguem emagrecer. Foi naquele momento que eu comecei a estudar sobre emagrecimento. Por que isso trava?
Quais são as travas que as pessoas têm? Por que a gente não consegue emagrecer? Por que a gente vive no efeito sanfona? Então essas coisas não entravam na minha cabeça e até que eu fui começar a estudar comportamento humano, eu fui entender, eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui assistir muitos vídeos, aproveitei essa época da pandemia que eu ficava mais tempo em casa, comecei a estudar, comecei a colocar várias coisas em práticas que eu lia e dentro de um ano eu perdi 20 quilos. Foi rápido? Não, mas foi duradouro. E eu acho que isso é o mais importante que eu ensino para quem me acompanha, para quem faz os programas comigo, para quem tá sempre ali comigo. É isso que eu ensino. Você não precisa ter um emagrecimento rápido. Você precisa ter um emagrecimento que dure. Isso é o principal. Ali, estudando, eu fui compreendendo que o processo de emagrecimento, ele tá muito mais relacionado com as travas que a gente tem, com as situações, né, do dia a dia. Muitas vezes a gente não sabe nem o porquê a gente quer emagrecer. A gente não consegue definir o sentimento que a gente tem. Vou dar um exemplo, que muitas vezes, né, eu pego e pergunto pra pessoa: por que você tá buscando emagrecimento? E a pessoa fala: porque eu quero emagrecer. Aí entra outra questão. Qual o real motivo pelo qual você busca emagrecimento? Essa foi uma das coisas que eu aprendi muito, que a gente não consegue nem olhar de fato lá pra dentro pra gente descobrir o porquê que a gente quer o emagrecimento. E isso acaba limitando muitas outras coisas, porque a gente simplesmente esquece tudo que tá por trás, né? A gente não olha sentimento, a gente não olha rotina, a gente não olha ajuda, a gente não olha quais equipamentos a gente tem pra isso, né? Vamos colocar como equipamentos, mas na verdade quais instrumentos a gente tem para lidar com tudo isso. Então o processo de emagrecimento, ele tá muito além. E aí a hora que eu descobri tudo isso foi quando eu consegui de fato emagrecer e dar continuidade nesse processo. Então, quando eu emagreci de fato foi no final de 2021, né, porque teve pandemia. A questão da pandemia dificultou um pouco por conta das atividades físicas, né, que eu não estava conseguindo fazer. Em 2021, liberou algumas atividades, alguns lugares, né, pra abrir. E aí eu fazia um treino funcional com uma amiga. Essa minha amiga era a personal, né, e treinava só eu e ela. E nós duas treinávamos juntas. E ela foi uma pessoa, assim, muito importante nesse processo, porque também ela me incentivou muito. E aí eu comecei a treinar. Aquela meta, que era treinar 3 vezes na semana, se tornou 5 vezes na semana. E eu fui pegando gosto, porque conforme a gente vai vendo os resultados, a gente vai se empenhando cada vez mais, porque a gente quer que as coisas deem certo, né? A gente quer continuar tendo resultado. Então ali, 2021, mais ou menos 2022, foi quando deu essa questão de 20 quilos perdido. E até hoje eu não tive reganho, porque eu mudei totalmente meus hábitos. Então hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Eu ensinei o meu cérebro a ter essa rotina. Então essa é a rotina que eu vivo hoje, com prazeres. Não preciso me matar de comer brócolis e frango. A hora que eu aprendi isso, foi libertador. A hora que eu percebi que eu poderia emagrecer comendo uma pizza e comendo um hambúrguer, comendo chocolate que eu gosto, sem precisar comer frango e brócolis 4 vezes no dia, nossa, deu um boom assim, ó. Então, assim, a gente aprender a ter um sentimento diferente com a comida, né? Então, às vezes a gente faz muito terrorismo. Essa questão de ficar pegando dietas que não é pra gente, dicas de pessoas que não sabem o que elas estão falando, que não tem um embasamento, que não é um profissional da área, porque hoje em dia é muito fácil a gente encontrar um monte de gente falando sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida e nem é da área. Muitas pessoas esquecem de olhar o que tá por trás e elas apenas ensinam o básico, muitas vezes é muito mais profundo, né? Então a gente precisa olhar a questão dos sentimentos, da parte comportamental, do porquê que é tão difícil o processo de emagrecimento. Então, por isso que eu acabei estudando, né? Porque eu queria ajudar muito mais as pessoas de uma outra forma. Então, eu usei isso comigo, percebi, criei metodologias que funcionaram, né? Que funcionaram comigo, que funcionaram com outras pessoas, que eu continuei trabalhando com essa parte de emagrecimento. Já cheguei no meu objetivo? Ainda não. Eu estou muito feliz com cada conquista que eu vou tendo. Então, para vocês verem que acaba sendo uma busca constante de uma evolução, então eu quero melhorar cada vez mais, eu quero sempre estar com cada vez mais saúde, então eu sempre vou buscar por isso da forma mais correta possível. E aqui nesse canal é isso que eu vou trazer para vocês, conteúdos de verdade sobre emagrecimento, sobre uma qualidade de vida, sobre sentimentos, né? Sobre tudo que está por trás, e não só o emagrecimento de fato, mas principalmente também sobre rotina, porque muita gente esquece de como a gente tem que adaptar a rotina para que as coisas funcionem. Então tem muito mais coisa envolvida do que apenas fazer dieta,
e fazer uma atividade física. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. Se você ainda não está seguindo aqui no canal, me segue. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, vai estar aqui nas descrições. E também, se você achou interessante esse vídeo, encaminhe para alguém que você acha que também gostaria de assistir. E te espero no próximo.